Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o prolapso da válvula mitral. O que é prolapso da válvula mitral? É muito comum você ouvir no consultório alguém dizer que está lá porque tem um prolapso da válvula mitral. O prolapso é quando a válvula ou parte dela se projeta no átrio esquerdo. Para se entender melhor, explicando um pouco o que é o coração, o que são as válvulas, o coração é um músculo onde nós temos 4 cavidades e temos 4 válvulas. Essas 4 cavidades nós temos 2 átrios e 2 ventrículos. E as válvulas, nós temos a válvula mitral, a válvula pulmonar, a válvula tricúspide e a válvula aórtica. Por que chama-se válvula mitral? Porque ela lembra o chapéu utilizado por alguns religiosos. Essa válvula mitral, ela divide o átrio que está em cima, que é a cavidade de cima, do ventrículo esquerdo, que é a cavidade de baixo. E essa válvula mitral, ela muitas vezes, parte dela se projeta para o átrio esquerdo e aí sim nós temos um prolapso da válvula mitral. Como é que é feito o diagnóstico do prolapso da válvula mitral? O diagnóstico é feito muitas vezes porque nós temos pacientes que não têm sintomas em alguns casos, mas em outros casos nós temos pacientes com sintomas como, por exemplo, dor no peito, falta de ar, sensação de batedeira no peito. Muitas vezes a pessoa, durante um exame, em uma consulta, é auscultado um sopro ou, caso não se ausculte esse sopro, durante a realização de um exame chamado ecocardiograma, você pode diagnosticar o prolapso da válvula mitral. E qual a importância de se saber o diagnóstico de um prolapso da válvula mitral? Ou seja, por que é importante saber se a pessoa tem o prolapso da válvula mitral? O prolapso da válvula mitral, na grande maioria das pessoas, ele é uma condição benigna, ele não traz nenhum tipo de problema. A pessoa é acompanhada por um cardiologista e ela vive a vida toda com aquele prolapso sem nenhum problema. Mas existe uma parcela de pessoas que pode ter algum tipo de comprometimento. Então é necessário o acompanhamento para se avaliar aquele sopro que eu falei, que muitas vezes é auscultado durante o exame físico ou é visto no ecocardiograma para se saber se aquele sopro ele aumentou. Muitas vezes, nesses casos, que são os casos que são raros, são mais raros, são os casos um pouco mais graves, há a necessidade do acompanhamento. Outra coisa é, muitas vezes, esses pacientes estão em uso de alguns medicamentos para diminuir os sintomas e é necessária a avaliação médica para que haja a avaliação do medicamento em uso. Como eu falei, na grande maioria das pessoas não vai ter nenhum tipo de problema. A pessoa é assintomática e precisa de um acompanhamento médico, onde o médico esclarece sobre o problema, onde ele acompanha através da história, através do exame físico e através do exame chamado ecocardiograma. Mas existe uma parcela pequena de pessoas que podem ter complicações como aumento daquele sopro ou até mesmo arritmias, a sensação de batedeira no peito do paciente. E é necessário um acompanhamento mais de perto, onde o médico esclarece, faz a prevenção caso a pessoa vá se submeter a algum tipo de cirurgia, a prevenção da endocardite infecciosa, que é uma outra condição que a gente pode conversar um pouco mais na frente em um outro programa, que é uma infecção na válvula mitral. Aquelas pessoas que têm um prolapso da válvula mitral, que é um pouco mais sério, que tem, no caso, que a gente chama de degeneração na válvula, essas pessoas podem ter uma endocardite. Aí é necessário que, caso ela vá se submeter a algum procedimento cirúrgico, que haja a prevenção através de algum tipo de antibiótico. E naquelas pessoas em que tem alguns sintomas, alguns medicamentos para diminuir os sintomas. Quanto à questão de se o prolapso da válvula mitral o tempo de vida da pessoa, é o tempo de vida de uma pessoa que não tem o problema. Então ela pode ter uma vida normal desde que seja feito o acompanhamento médico.
Espero que eu tenha tirado a dúvida de todos vocês e até a próxima. E qualquer sugestão, sigam-me nas redes sociais.